No vídeo de hoje veremos até quanto que vale pagar no Banco do Brasil para conseguir um bom dividendo, ter um bom retorno e ter margem de segurança. Então essa é uma das principais dúvidas dos investidores atualmente, principalmente para quem está mais no início e também quer montar uma carteira previdenciária. Mas antes, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Mas primeiro de tudo, o que precisamos entender? Você errar e pagar muito caro numa ação que não paga dividendos é uma coisa. Agora você pagar caro numa ação que paga um dividendo relevante é outros 500, porque o dividendo que você vai recebendo vai retornando para o seu bolso, você vai reinvestindo em outra ação ou na mesma ação, e mesmo que a ação chegue a cair, você entre aspas não fica no prejuízo por causa do preço médio ajustado pelos dividendos. O único fator que realmente vai impactar vai ser a inflação, porque se você não tiver ganho de capital durante algum tempo, a inflação corrói o seu poder de compra. Só para vocês entenderem como que o Banco do Brasil foi um excelente retorno, se formos simular de janeiro dos anos 2000 até janeiro de 2024, o investimento inicial de R$1.000 e depois todos os meses também R$1.000 sem falta, isso sem olhar preço, você teria um rendimento de 1.305% nesse período. E você teria investido 229 mil, você teria 3.848 e a máxima queda da sua carteira foi 48%. Então realmente o Banco do Brasil, nos anos de crise, como podemos observar em 2008 com a crise imobiliária, em 2016 com a crise do impeachment e 2020 com a crise da pandemia, ele acaba caindo mais do que o Ibovespa, mas também tem anos que para compensar acaba subindo mais. Sendo que o melhor ano do Banco do Brasil te rendeu 133% e o pior 46%, o Ibovespa te rendeu no seu melhor ano 82%. Então o Banco do Brasil é um ativo um pouco convexo, ele cai quase a mesma coisa que o Ibovespa e rende bem mais. Esse rendimento de 1.305% no Banco do Brasil em 24 anos equivale a 11,64%. Então o que acontece? Você pode perceber que essas ações previdenciárias você não precisa acertar o melhor preço, mas sim evitar pagar o maior que já foi visto. Em 2018, o banco estava custando R$ 20,50, ajustado pelo desdobramento de hoje, ou seja, em torno de R$ 41, com um PL de 10 vezes o seu lucro. Ele tinha um lucro de 12,6 bilhões e um dividendo de 76 centavos. Então só de você não ter comprado em 2018 ou então reduzido seus aportes e aportado em outra ação que estivesse mais barata, e também 2020, que estava com um PL de 8,3 vezes e um dividendo um pouco abaixo que 2018, certamente sua rentabilidade seria muito melhor. Sendo que a média do seu PL nesses últimos 7 anos, de 2018 até 2024, é 6,37 vezes. Então hoje ainda estaria abaixo da sua média, até porque está em 4,92 e não preciso nem dizer que está muito abaixo de 2018. Como o dividendo projetado para 2024 é 2,90 até o final do ano e hoje ele custa por volta de 27,50, poderíamos dividir 27,50 por 2,90, então seria 9,4 anos com um payout de 45% para você recuperar o que você investiu. Agora multiplicando por 0,45, aí chegaríamos no PL atualizado de acordo com a cotação de hoje, 4,26. Então hoje o site está marcando 4,92 porque é o PL atual no mês 4. Mas até o final do ano, se a cotação não se alterar em 27,50, o PL seria de 4,26, ou seja, um PL mais barato que 2023, só não mais barato que 2022. Então estamos vendo para o futuro e não estipulando com o PL passado, ou seja, um PL ainda mais barato que o de hoje. Outro ponto é que se todos os meses você teria investido R$1.000 em Banco do Brasil de janeiro de 2016 até janeiro de 2024, então você comprou o Banco do Brasil nos anos que estava mais caro em 2018, 2019 e no começo de 2020, ainda assim teria sido um bom investimento comparado às demais ações aqui no Brasil. Você teria acumulado 8.209 ações e o que saiu do seu bolso foi R$96 mil. Então 8.209 vezes 27,58, que é a cotação atual, R$226 mil você teria, dividido por R$96 mil que você teria investido, tirando um da faturação e multiplicando por 100, 135% de retorno sobre o que você investiu. Agora, 8.209 ações vezes um dividendo médio de R$2,90 até finalizar o ano,
Então você teria R$23 mil de dividendos, dividido por 12 meses, quase R$2.000 por mês, investindo durante 8 anos. Então mesmo você tendo errado e comprado o Banco do Brasil caro, o que não é o recomendado, você conseguiu fazer um bom investimento. E obviamente, como você teve todo esse ganho de capital, caso por algum motivo específico, o que é muito difícil de acontecer, o Banco do Brasil caia para R$12. Ainda assim você não estaria no prejuízo porque teria os dividendos. Sendo que a opinião dos analistas é ainda mais positiva. Eles esperam um dividendo de R$ 2,97 para 2024. Dos 11 analistas, 4 deles recomendam compra forte, 4 também compra e 3 manutenção. Então o gráfico está entre compra, atualizado no dia 22/4. Claro que você não deve levar em conta a opinião de analistas como tomada de decisão, simplesmente uma análise pessoal. E eles têm um preço-alvo de R$ 33,86. Hoje está custando aproximadamente R$ 27,50. Então, R$ 33,86 dividido por R$ 27,50, uma valorização de 23% ainda pela frente, fora os dividendos. Tem outro ponto também positivo para levarmos em consideração. Para chegar nesse dividendo de R$ 2,97, na opinião dos analistas, eles estipularam um lucro por ação de R$ 6,66, somando os 4 trimestres em 2024. Vamos fazer o seguinte, vamos dizer que para 2025 o banco tem uma queda nos seus lucros, então ele desacelere e ao contrário de 2024 caia 5% o seu lucro por ação. Então teríamos um lucro por ação de R$ 6,27, estamos estipulando uma leve queda. Até porque o agronegócio está se enfraquecendo cada vez mais, as commodities estão caindo e pode acontecer que o banco realmente tenha esse desacelero no seu lucro, de acordo com a opinião também de alguns analistas. Mas, agora que temos outro ponto em consideração, o banco já indicou, assim como havia indicado em 2023, o aumento de payout. Então eles aumentaram gradativamente. 2022 e 2023 foi 40%. O atual vai ser de 45%, como já foi definido. Então 6,27. Se formos multiplicar por um payout de 50%, um dividendo de 3,13, ainda crescente mesmo com a queda no lucro estipulado de 5%. E se fôssemos dividir 27,58, que é o preço atual, por 13,13, estipulando já o PL para 2025, daria 8,8 anos se ele pagasse 100% de payout. Multiplicado por 0,5, um PL de 4,4 vezes. Então também ainda menor do que o de hoje, isso estipulando uma queda nos lucros. Se tiver uma manutenção ou até um crescimento, um PL quem sabe até menos de 4 vezes, 3,80 a 3,90. Então cada vez mais conseguimos observar que o Banco do Brasil o essencial não é acertar o melhor preço, e sim evitar de comprar caro. Evitando em 2018, 2020 e quem sabe 2016, que foram os anos em que o PL estava nas suas máximas históricas, você teria feito um ótimo investimento. Comprando a qualquer valor em 2023, 2022, 2021, teria sido um bom negócio por causa dos altos dividendos. Agora outro ponto é estipulando o pior dos cenários possíveis. Se formos observar em 2019, o banco estava com seus lucros máximos na história, 18,8 bilhões. Aí chegou a pandemia e caiu para 13,29, um ano atípico. Então se fôssemos fazer uma regra de 3 para entendermos quanto que foi essa queda de um ano para outro, pegando 13,29 multiplicando por 100 e dividindo por 18,89, chegaríamos em 30% de queda mais ou menos. Então a estimativa para 2024 é 37 bilhões de lucro, estipulando um mínimo projetado. O banco estipulou entre 37 a 40, então sendo bem pessimista, pegando o mínimo e colocando uma queda de 30%, digamos que aconteça algum imprevisto, algo fora da curva que não era esperado, o que eu desejo é que não aconteça, mas estipulando o pior dos cenários possíveis, teríamos um lucro de 25,9 bilhões caso aconteça, entre aspas, alguma tragédia. Então 25,9 bilhões dividido pelo total de ações de hoje, chegaríamos num lucro por ação de R$ 4,51, estipulando um payout de 45% e não de 50%, um dividendo de R$ 2,00. Agora fazendo um preço teto não tão criterioso, porque estamos estipulando um cenário hipotético de uma queda feia nos seus lucros, um cenário bem pessimista, bem remoto e muito improvável. Então dividindo por 0,06, um preço teto de R$ 33,89. Dividindo por 0,07, esperando no mínimo 7% de dividendos, que seria mais ou menos a média do IGPM aqui no Brasil, do índice que calcula a inflação, um preço teto de R$ 29,00. Então no mínimo 7% para conter, entre aspas, a inflação,
o seu investimento seria capaz de gerar através de dividendos, com esse dividendo esperado, caso aconteça alguma queda feia. Aí você poderia também colocar na ponta da caneta o ganho de cotação com o aumento do lucro do Banco do Brasil. Então, ao meu ver, hoje ele ainda está bem barato, está descontado, que é até em torno de R$ 31 reais, e eu continuaria comprando. Então, o preço teto de R$ 30 reais seria a mesma coisa que R$ 60 reais na cotação passada, e se ele pagasse um dividendo de realmente R$ 2,90 este ano, dividido por R$ 30 reais, que seria o preço máximo que eu poderia pagar, ainda assim daria um yield de 9,6%. Então, ao meu ver, esse risco estatal está exagerado e realmente o banco ainda está barato. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.